Discretas, desconhecidas para alguns, mas conhecidas por Deus. Elas carregam em si a força e a sabedoria de transformar a sua geração. Com úteros de fogo, em tempos de calamidade, se posicionaram e mudaram o mundo em seu tempo. Mulher, santuário de vida, capaz de frear a morte e garantir o futuro da humanidade. Estas são as mulheres na Bíblia. Paz e graça, meus irmãos, eu sou o professor Rafael e esta é a nossa série Mulheres na Bíblia. E neste nosso 8º vídeo, nós iremos falar sobre uma mulher que quase ninguém lembra, que passa despercebido na história de salvação. E o nome dela é Asenete, filha de Potifar, sacerdote do Deus Sol no Egito, esposa de José, filho de Jacó. A palavra, a referência que nós encontramos, o nome dela, está em Gênesis capítulo 41, versículo 44 seguintes, que diz assim: O faraó disse a José: Eu sou o faraó, mas sem tua permissão ninguém erguerá a mão ou o pé em toda a terra do Egito. E o faraó impôs a José o nome de Safanete e Faneque, ele deu como mulher Asenete, filha de Potifar, sacerdote de On. E José saiu a percorrer o Egito. José tinha 30 anos quando se apresentou diante do faraó, rei do Egito, e José deixou a presença do faraó e percorreu toda a terra. Antes que viesse a fome, nasceram a José 2 filhos, que lhe deu Asenete, filha de Potifar, sacerdote de On. José deu ao mais velho o nome de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer os meus trabalhos e a família de meu pai. Quanto ao segundo, ele chamou Efraim, porque disse: Deus me tornou fecundo na terra da minha infelicidade. Veja, a história de José é uma história maravilhosa. É uma história que é uma prefiguração da própria história de Jesus, nosso Salvador. José que foi enganado pelos seus irmãos, vendido, jogado de um poço e jogado também numa fossa, caluniado pela sua patroa, né? A mulher de Potifar, chefe da guarda do Senhor, é chamado por Deus dentro do poço, dentro da fossa profunda da prisão da casa de Potifar, para depois de 2 anos ali, interpretar os sonhos do faraó. O faraó fica impressionado com aquele jovem que mesmo na prisão, que mesmo na desgraça, consegue interpretar sonhos. Mas Deus tem um propósito na vida de José. E o propósito na vida de José é para que o Senhor possa fazer com que a vida dele se torne uma bênção e a garantia de que a promessa que ele fez a Abraão e que cai sobre Jacó possa continuar. Então, Jacó, que reza e que ora a Deus, o seu coração ainda não se consolou do seu filho que morreu, e José, que está no Egito e que tem saudade da casa do seu pai. Deus honra José e aquilo que ele predisse da fome no Egito acontece. Mas antes da reconciliação, antes dele encontrar-se com seus irmãos, Deus faz com que ele se case e dá a ele então essa mulher maravilhosa chamada Asenete. E a Asenete, ela aparece só aqui, mas nós podemos imaginar que essa mulher, ela acolheu a vida desse homem, ela acolheu com todo o seu coração a missão de José. E antes de que ele pudesse encontrar com os seus irmãos, Deus permitiu que José casasse, que José tivesse uma esposa e que tivesse filhos, para ele poder entender que um pai não gosta de ver os filhos divididos. Então Deus começa a curar o coração de José através do seu casamento, através da sua esposa, através de seus filhos. Antes de ele se tornar o grande José, antes dele percorrer toda a terra do Egito, antes dele se tornar o grande governador, ele era o pai de Efraim e de Manassés e, ao mesmo tempo, esposo de Asenete. O que eu quero dizer isso para você? Essa mensagem ela é poderosa e ela está dizendo assim para ti: olha, não tenha medo. Você pode ser quem você quiser ser aqui fora. As pessoas podem olhar você pelo status de vida que você tem, pela grandeza que você pode ser, do homem que você pode ser para a sociedade. Mas quando você volta para sua casa, você vai encontrar a rainha, a tua esposa, os teus filhos brincando na presença do papai e da mamãe.
Um homem, ele consegue ser um homem de verdade quando ele, voltando para sua casa, encontra o ninho, encontra a esposa. É exatamente assim. Ascendente não aparece na Bíblia mais, mas com certeza estava ao lado de José quando acolheu os seus irmãos. Com certeza foi ela que preparou o primeiro banquete de reconciliação. Com certeza foi essa mulher egípcia, que mãe de Manassés e Efraim, essas duas tribos de Israel, que fez com que Jacó morasse em sua casa. Veja, o dom de poder encontrar alguém segundo o coração de Deus, o dom da esposa, a vida do esposo é sempre um dom de vida, um dom de liberdade. Antes de se reconciliar, antes de receber a bênção de seu pai, ele precisou receber a bênção de um amor de alguém que acreditava nele. E era naquelas noites em que, olhando, contando as cicatrizes do corpo daquele ex-escravo, que a Sanete amou ele por aquilo que ele era, não por aquilo que ele era capaz de fazer e por suas capacidades. Encontre alguém que te ame por aquilo que você é, não pelas tuas posses. Deus te abençoe.